Um drone iraniano avançou em direção a um porta-aviões americano. A resposta veio em segundos. Um F-35C entrou em ação e o alvo foi destruído no ar. Agora, o mundo observa os próximos passos. Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana, um drone iraniano se aproximou de um porta-aviões americano e foi destruído no ar. Para entender por que esse episódio é tão sério, nós precisamos ir além dessa manchete. É necessário compreendermos o cenário em que isso aconteceu, o tipo de guerra que está sendo travada hoje e, principalmente, o motivo pelo qual o F-35 foi criado. O incidente ocorreu em uma das regiões mais instáveis do planeta, o Oriente Médio, um espaço onde rotas marítimas estratégicas, interesses militares e disputas geopolíticas se cruzam quase que diariamente. Ali, qualquer aproximação não autorizada a um ativo militar de alto valor, como, por exemplo, um porta-aviões americano, é tratada como ameaça real, não como erro ou coincidência. O porta-aviões navegava em missão regular quando sensores detectaram um drone iraniano se aproximando de forma considerada hostil. O drone que se aproximava era um Shahed 139, um veículo aéreo não tripulado desenvolvido e operado pelas Forças Armadas do Irã. Essa família de drones é parte de um programa de veículos autônomos iranianos usados para reconhecimento e, em alguns casos, missões de ataque, frequentemente chamados de drones kamikaze, porque podem carregar cargas explosivas e atingir alvos diretamente. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, o Shahed 139 voava em direção ao USS Abraham Lincoln, com intenção considerada pouco clara, e apesar de medidas de desescalada tomadas pelos militares americanos, continuou avançando. Alertas foram emitidos, protocolos internacionais foram seguidos e canais de comunicação foram acionados. Ainda assim, o drone manteve sua rota e, em situações como essa, o tempo não joga a favor da espera. Cada segundo conta, porque um único equipamento não tripulado pode carregar sensores, armas ou simplesmente estar coletando dados estratégicos. Quando não há recuo, a decisão precisa ser rápida e definitiva. Foi nesse momento que entrou em cena o caça F-35C Lightning II. Esse avião não é apenas mais um caça moderno, ele representa uma mudança completa na forma como a guerra aérea é pensada. O F-35 foi construído porque os Estados Unidos entenderam que os conflitos do século XXI não seriam vencidos apenas com força bruta, mas com informação, integração e superioridade tecnológica. Os caças do passado foram projetados para duelos diretos, para combates visuais e para despejar grande quantidade de armamento. Mas o F-35 foi projetado para algo diferente: dominar o campo de batalha antes mesmo do inimigo perceber que está em desvantagem. A principal característica do F-35C é a furtividade extrema. Ele foi desenhado para reduzir drasticamente a sua assinatura nos radares inimigos, utilizando um conjunto de soluções que envolvem formato, materiais especiais, revestimentos e a forma como suas armas são transportadas internamente. Isso permite que o avião opere em áreas altamente protegidas sem ser facilmente detectado. Em muitos cenários, o adversário simplesmente não sabe que está sendo observado, rastreado e analisado. Mas a furtividade sozinha não explica o poder do F-35. O que realmente o diferencia é o seu conjunto de sensores integrados e o avião enxerga o campo de batalha de uma forma que nenhum outro caça convencional consegue. Ele capta sinais de calor, emissões eletrônicas,
comunicações inimigas e movimentações no ar, no mar e no solo. Todas essas informações são processadas e apresentadas ao piloto de forma clara e organizada. O resultado é uma consciência situacional quase total, como se o piloto estivesse olhando o conflito de cima com todas as peças do tabuleiro visíveis. Além disso, o F-35C funciona como um verdadeiro centro de comando voador. Ele não atua de forma isolada. Ele coleta dados e os compartilha em tempo real com navios, destroyers, submarinos, outras aeronaves e sistema de defesa aérea. Isso significa que o avião não apenas ataca, mas coordena, orienta e antecipa movimentos. Mesmo quando não dispara um único míssil, ele pode estar guiando toda uma operação militar, apontando ameaças e abrindo caminho para outras forças. No caso do drone iraniano, todo esse sistema entrou em funcionamento. O F-35 já estava em posição. O alvo foi identificado com precisão, classificado como ameaça e acompanhado em tempo real. Quando ficou claro que não haveria recuo, a ordem foi dada. Em poucos segundos, o drone foi destruído no ar. Não houve combate prolongado, não houve troca de forças e não houve espaço para reação. Foi uma ação cirúrgica, exatamente como o F-35 foi projetado para executar. Esse episódio ganha ainda mais peso quando analisado dentro do contexto político atual. Estados Unidos e Irã vivem uma relação marcada por desconfiança, confrontos indiretos e disputas estratégicas que se estendem por anos. A região onde o incidente ocorreu é vital para o comércio global, especialmente para o transporte de energia. Qualquer sinal de escalada ali afeta mercados, governos e decisões militares em todo o mundo. Por isso, quando um drone se aproxima de um porta-aviões, isso não é um gesto neutro, é um teste de reação, de limite e de disposição para responder. A resposta com um F-35C deixa claro que esses limites existem e que não serão ignorados. A guerra moderna não começa com bombas caindo sobre cidades, ela começa com sensores, drones, dados, sinais eletrônicos e decisões tomadas em segundos por sistemas altamente integrados. Quem domina a informação, domina o confronto. E o F-35 foi construído exatamente para garantir essa vantagem. O drone foi abatido, mas o episódio não termina ali. Ele serve como um aviso silencioso não apenas para o Irã, mas para qualquer ator que observe esse tipo de movimento. A mensagem é clara: a superioridade tecnológica não é apenas um discurso, ela é aplicada na prática de forma rápida e precisa. O F-35C existe para agir antes que o caos se instale, para neutralizar ameaças antes que se tornem crises e para garantir que o controle do espaço aéreo seja mantido desde o primeiro segundo. E depois desse incidente, uma coisa fica evidente: o mundo não está apenas acompanhando uma notícia isolada, está observando atentamente os próximos movimentos em um tabuleiro global cada vez mais instável, onde um único erro pode mudar tudo. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!